Estimados membros, engenheiras e engenheiros, o novo Estatuto da Ordem dos Engenheiros foi aprovado na Assembleia da República na passada sexta-feira. Tratou-se de um processo legislativo que, no nosso entendimento, não honra nem dignifica o Estado de Direito que Portugal é, uma vez que, na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão da Assembleia da República, onde decorreu a discussão do diploma na especialidade, não foi promovido qualquer debate digno desse nome, tendo-se resumido a uma mera votação onde imperou a vontade da maioria absoluta que neste momento vigora no Parlamento. O ridículo da situação é que o conjunto de mais de 150 artigos que compõem o nosso Estatuto demorou o tempo recorde de cerca de 2 minutos a ser aprovado na especialidade, onde, na verdade, se esperava que os deputados se debruçassem sobre os aspectos fundamentais que apontamos para a reflexão, como foram os casos, apenas para nomear alguns, os seguintes: os atos de engenharia e a designação dos que são reservados a engenheiros, a admissão à ordem em diferentes níveis atendendo ao grau académico, a interação com a academia quanto aos cursos que ministram engenharia ou ciências afins, a necessidade de aprovar regulamentos dos colégios de especialidade, respectivos atos e competências das especialidades e o regulamento das especializações e ainda algumas situações incoerentes que careciam de ajustamentos. É também de notar que as outras forças políticas que se manifestaram contra ou se abstiveram na votação do nosso Estatuto tinham realizado propostas de alteração em concordâncias ipsis verbis com as propostas apresentadas pela Ordem dos Engenheiros. Todavia, no momento de discutir ponto a ponto essas mesmas propostas, o texto foi aprovado com tal silêncio daqueles partidos que já não lograram envidar esforços contra uma manifestação de interesse inicial da maioria parlamentar que referia que votava contra todas as propostas de alteração e aprovava tão somente as suas. O trabalho feito com o Governo, a quando do processo de negociação do Estatuto, traduziu-se num ganho substancial para a Ordem dos Engenheiros, mas nós entendemos também para o Governo, porquanto as partes, Governo e Ordem dos Engenheiros, precisamente, em debate conjunto, entenderam as necessidades de interesse mútuo. Apesar dessa boa negociação com o Governo, o que enaltecemos, o partido maioritário no Parlamento e da orla do próprio Governo entendeu, sem qualquer debate, retirar alguns dos conteúdos negociados. Simplesmente perverso. Apesar de não termos obtido bom acolhimento quanto à totalidade das alterações que considerávamos necessárias à nossa atuação nesta fase inicial, final do processo, prevaleceram os temas estruturantes apontados no anterior comunicado de 26 de junho. Com o novo Estatuto, a Ordem dos Engenheiros continua a ter um papel fundamental como administração autónoma do Estado, para a engenharia e para os engenheiros, uma vez que mantém como missão a regulação do acesso à atividade profissional de engenharia no seu exercício. No elenco das atribuições, a Ordem continuará a ter poderes para regulamentar a atividade profissional e para contribuir para a estruturação e valorização das carreiras dos engenheiros. Por outro lado, nada se alterou quanto ao uso ilegal do título de engenheiro ou ao exercício dos atos que lhe são reservados sem o cumprimento dos requisitos de acesso à profissão em território nacional, mantendo-se as consequências penais inerentes ao interesse público que é reconhecida à profissão de engenheiro e que interessa tutelar, designadamente no que concerne à defesa da segurança de pessoas e bens. De notar ainda que se mantém a norma que prevê que os trabalhadores dos serviços e organismos da administração direta do Estado e também indireta, das regiões autónomas, das autarquias locais, prestadores de serviços e das demais pessoas coletivas públicas que pratiquem, no exercício das suas funções, atos de engenheiro que realizem ações de verificação, aprovação, auditoria ou fiscalização sobre atos anteriores, devem estar validamente inscritos como membros efetivos da Ordem. Neste processo, resultou o fim dos estágios da Ordem dos Engenheiros, havendo antes lugar a um primeiro ano como membro efetivo, durante o qual o engenheiro tem competências limitadas, tendo em vista a integração dos conhecimentos adquiridos na sua formação académica com a experiência da sua aplicação prática.
mas também, importantíssimo, a consciencialização para as questões de natureza ética, deontológica, legal, económica, ambiental, de recursos humanos, de segurança e de gestão, em geral, que caracterizam o exercício da profissão de engenheiro. Em termos de orgânica interna, a criação, composição, competências e modo de funcionamento dos colégios, entenda-se competências aquelas que são inerentes ao exercício profissional dos engenheiros, passam a estar definidos em regulamentos, o que permite à Ordem continuar a estruturar-se desta forma. Por sua vez, foram introduzidos no Estatuto as figuras do Conselho de Supervisão e do provedor dos destinatários dos serviços, órgãos que são agora mandatórios em todas as ordens por imposição da Lei das Associações Profissionais, a 12 de 2023, publicada em 28 de março deste ano. Identificamos oportunamente erros e incongruências no texto agora aprovado que não foram resolvidos por eventualmente nem terem sido verificados, tal foi a velocidade da apreciação. Estamos conscientes de que fizemos um trabalho positivo, sério, responsável, sempre e só na defesa dos interesses dos engenheiros, dos cidadãos, destinatários finais do exercício da nossa profissão e também da nossa associação profissional. Continuamos, por isso, cientes da responsabilidade da Ordem dos Engenheiros que tem na sociedade, no seu bem-estar, no progresso e na inovação. Conhecemos também e defendemos o papel de destaque que todos nós, engenheiros, temos nos nossos tempos atuais e vindouros. Por tal, não abdicamos de uma Ordem dos Engenheiros independente de poder político, robusta, com perfil exigente nas matérias técnicas de regulação da profissão, assim como em matérias onde estejam em causa a engenharia e os engenheiros, pois tais desideratos contribuem para a confiança e para a defesa dos destinatários de serviços, os nossos concidadãos. Caras e caros engenheiros, porque está em causa o interesse da profissão, desta associação profissional e do país, a Ordem dos Engenheiros vai exigir, junto aos órgãos de Estado com poder legislativo, a reabertura do processo de revisão estatutária. Queremos, até exigimos, seriedade e isenção e até humildade na parte de quem legisla para dar voz a quem sabe, a quem percebe da profissão. Interpares, nós, engenheiros, sabemos da nossa profissão. É unânime a opinião que a Ordem dos Engenheiros não é certamente uma das ordens que poderia não existir, pois se há profissão que implica riscos sérios para a sociedade civil e lhe é inerente o interesse público que cabe a um país tutelar, é a profissão de engenheiro. É, pois, a dignidade da nossa profissão que defendemos e defenderemos sempre em prol de Portugal. Muito obrigado.